Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre o adjunto adnominal, é a aula de número 13. Aula de número 12 eu falei sobre o complemento nominal. E na aula posterior a esta, a aula de número 14, eu vou falar sobre a diferença do adjunto e do complemento nominal, que eu acho que é um dos casos mais explorados pela banca NCE. Aqui está o meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Vocês podem continuar mandando e-mail, que eu respondo. E quero aproveitar a convidá-los para conhecer o meu blog, português-concurso.blogspot.com. Tá bastante legal, tem bastante exercício, tem várias aulas, tem palestras, enfim, tem bastante coisa lá, acho que vale a pena conferir. Então, falando do adjunto adnominal, o adjunto adnominal nada mais é que um termo da oração, só que um termo acessório. Ele pode aparecer ou não na frase. E qual a função desse adjunto adnominal? A função dele é especificar ou modificar um substantivo. Geralmente um substantivo concreto. Geralmente. Por que geralmente? Porque ele pode se referir, obviamente, ao substantivo abstrato. E é aí que mora o grande perigo entre complemento e adjunto. Sabendo isso, segundo passo, você precisa saber que existem 5 classes de palavras que podem representar o adjunto adnominal. Primeira classe de palavras, artigo. Então, o artigo pode funcionar ou funciona como adjunto adnominal. Artigo definido ou indefinido, tá? Então, uma frase aqui, o tio do João saiu. Eu tenho o sujeito, o tio do João, é isso, predicado, saiu. Repare que nesse sujeito, tio do João, eu tenho somente o núcleo, por isso sujeito simples. Tio aqui é o núcleo do sujeito. E ao redor desse substantivo tio, existe um artigo e existe aqui uma preposição e depois um outro substantivo. Eu ainda não quero falar o que é esse do João, não, tá? Então aqui, o está especificando o substantivo tio. É um artigo? É um artigo definido. Está se referindo a um substantivo? Tá, substantivo concreto? Opa, então ele é adjunto adnominal. E aqui eu também tenho um outro artigo, olha, contraído, né, em contração com a preposição de, se referindo a um substantivo, substantivo próprio, João. Então, este o é artigo, se refere a um substantivo, substantivo próprio. Então, este o também é um adjunto adnominal. Repare que é só o de não é adjunto adnominal. Preposição não pode ser adjunto adnominal. Então, esse DO aí nada mais é que o de, preposição, mais o artigo o, que contraindo dá do. Então, só o da do ficou legal, né? Então, o contraindo aqui eu tenho o DO do João. Então, aqui só o artigo definido é que é adjunto adnominal. O de não é adjunto adnominal porque a preposição não pode ser adjunto adnominal. Segunda classe de palavras que pode ser adjunto adnominal é o numeral. Só que o numeral adjetivo. Então, repare que o adjunto adnominal, ele se refere sempre a um substantivo, concreto ou abstrato. Sempre está ao lado, se referindo, caracterizando, especificando esse substantivo. Então, ele é muito parecido com a classe de palavras adjetiva. Por isso, ele funciona, ele tem essa função de adjetivo. Então, somente o numeral adjetivo pode ser adjunto adnominal. O numeral substantivo não pode ser adjunto adnominal. Então, um exemplo. O primeiro candidato chegou agora, por exemplo. O primeiro candidato chegou agora. Então, primeira coisa, sujeito, o primeiro candidato. A partir
do sujeito, eu vou verificar que candidato aqui é o núcleo. Então, primeiro, ó, é um numeral, está se referindo a um substantivo, ó, se referiu a um substantivo, esse substantivo aqui é concreto. Então, primeiro é um numeral adjetivo, porque acompanha um substantivo, então ele é classificado como adjunto adnominal. Tudo bem? Esse o aqui eu não quero falar ainda para não confundir, né? Então, o primeiro candidato chegou agora. Primeiro, adjunto adnominal, representado por um numeral adjetivo, tá? A terceira classe de palavras. Vou colocar aqui. O pronome também pode ser pronome, só que ele também tem que ser um pronome adjetivo. Lembrando que eu ainda não falei dos pronomes, mas os pronomes eles podem ser adjetivos ou substantivos, tá, gente? O que é um pronome adjetivo? É quando ele acompanha, obviamente, um substantivo. Ele faz as vezes do adjetivo. E o que é um pronome substantivo? É aquele que está no lugar do substantivo. Quer ver? Ó, se eu falar assim, ó, pronome adjetivo, aquela prova foi muito difícil. Ó, repare que eu tenho prova aqui é o substantivo, não é isso? Aquela prova é o sujeito, prova é o substantivo, e aquela está especificando, determinando o substantivo concreto prova. Agora, portanto, um pronome adjetivo na morfologia e na sintaxe um adjunto adnominal. Agora, se fosse, por exemplo, aquela foi muito difícil, ó, agora já não, aquela aqui não poderia ser um adjunto adnominal. Por quê? Ele é um pronome substantivo, ele está no lugar do próprio substantivo, fazendo as vezes do substantivo, portanto ele pode também ser sujeito, ó. O que foi muito difícil? Aquela. Então aquela aqui é um pronome, tá? Substantivo, não é adjunto adnominal. Só para fazer essa diferença aí para vocês. A quarta classe de palavras que pode representar o adjunto adnominal. O próprio adjetivo, claro, né? Se ele é uma classe de valor adjetivo, o adjetivo tem que representar o adjunto. Pode funcionar como adjunto adnominal. Então, alunos bons sabem o que querem. Olha, então, alunos bons sabem o que querem. Repare que eu tenho o substantivo alunos e tenho um adjetivo bons representando, especificando, caracterizando o substantivo alunos. Não são quaisquer alunos, mas sim alunos bons, uma classe de alunos específica, né? Então, bons aqui é o adjunto adnominal. Aí a quinta e última, locução adjetiva, que na verdade não é propriamente uma classe, né, separada, está dentro aqui dos adjetivos, uma locução adjetiva. Relógios, exemplo, né, relógios de ouro, são caros. Ó, relógios de ouro são caros. Então, relógio de ouro é o sujeito. De ouro aqui está se referindo ao relógio, que é um substantivo concreto. De ouro é uma locução adjetiva, funciona como um adjetivo. Então, de ouro aqui é o adjunto adnominal. Tudo bem, gente? Em relação a adjunto adnominal, é somente isto. O problema entre adjunto e complemento está no substantivo abstrato, que eu vou falar na próxima aula, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.